Vamos Olá. lá? Olá. Bom dia. Bom dia, quer dizer, bom dia, porque isto está a ser gravado de manhã, são 9h15, 9h20. Bem-vindos a mais um Word of Human, hoje sem aquela qualidade de som maravilhosa, porque eu esqueci-me de verificar o material, portanto, amanhã-se, dá para ouvir, portanto, é o que importa. Hoje estou aqui com uma pessoa que me lembra um bocado de mim mesmo, no sentido em que, deixa-me acabar, no sentido em que é uma pessoa interessada em tudo e mais alguma coisa, tem vontade de aprender, vontade de saber, vontade de experimentar, vontade de aplicar. E isso lembra-me de um jovem Alexandre que andava a viajar pelo mundo em busca do conhecimento. Alright. Estou aqui com o António Rivo, Exatamente. que não sei bem qual é a cena dele. É por isso que é interessante, porque são várias cenas. E vamos falar hoje um bocado sobre isso. Ele é uma das pessoas... se nós formos a pensar isto, ninguém planeou isto, mas nesta cena toda, nestes grupos ou nestas dinâmicas novas que estão a acontecer, tu inseres-te dentro de um grupo de pessoas que estão a descobrir uma cena mais holística sobre o movimento. Estão a explorar, estão a investigar, estão a testar, cada um com a sua cena, e no meio de tantas práticas mais externas, a tua cena, que são várias, se calhar é uma cena um bocado mais interna também. Não sei, estou certo? Estou errado? Sim. Diz-me. Não, agora falando a sério, a tua cena é externa, mas também é muito interna. Sim, claro. Como é que começou? O que é que estás a fazer? Quem és tu, meu? Ok, então se calhar começamos por aí. Quem sou eu? Diz só para projetares um bocadinho a voz, porque Tá não bem. tenho microfone, porque o outro esqueceu-se de me dar o cabo. Sim. Ok, quem sou eu? Se calhar é a melhor maneira de começar. Eu atualmente denomino-me profissionalmente como facilitador de movimento. E facilitador de movimento através de que ferramentas? Eu sou essencialmente professor de Pilates neste momento. Abordo o Pilates e com o Pilates abordo o corpo em movimento, a análise do movimento, claro que um pouco mais, talvez mais mecânica, digamos, não tão fluida, não tão real, mas... E, ou seja, através dessa análise de movimento, que depois leva para outras coisas, leva para a ginástica, depois leva para a dança, depois leva para a voz, porque se trata depois de postura, trata-se de muita coisa, aliás. E profissionalmente sou isso, nesse momento. E trabalho internamente comigo, a nível artístico também, através da música, através da dança, a música mais que a dança, aliás, a voz mais do que qualquer outra coisa. E talvez seja esse o meu trabalho mais interno, assim também como um trabalho muito de meditação diária e... Lá está. Sim. Está a cena interna também. Sim. Mesmo Mas interno, tudo na interno. verdade é interno. Mas, Pois. e está tudo relacionado. Sim, Está sim. tudo- Pois não é uma caixinha como eu via antigamente, mas é um panelão agora que eu tenho, um caixote. A cena é justamente essa, é bem interessante, porque lá está, pessoas não desse grupo, mas as pessoas que agora estão a desenvolver coisas, não estão a desenvolver só uma coisa, porque o entendimento não é só uma coisa, ponto. Essa uma coisa ramifica para várias. Tu estás a falar sobre a postura, e a postura vai-te servir na voz, e a voz vai-te servir na música, e para estares bem na voz e na música e na postura tens que meditar. Tipo, as coisas são Sim, todas ligam-se primas, todas, estás a ver? sim, São sim, todas sim. muito primas, e antigamente, eu estou a falar isso, sou um bocado mais velho, antigamente ninguém pensava nisso, ou assim. E o problema, há aqui só um pequeno problema nisto tudo, que é não haver tempo suficiente para fazer tudo. Porque às vezes um gajo quer fazer tanta coisa Exato. e descobrir tanta coisa que não tem tempo. Não dá. Não dá, porque depois Eu a também vida estou mete-se com não é? estou com esse dilema atual e Yeah. tentar procurar demasiada coisa ao mesmo tempo. Tipo, estou em aulas de dança, pratico voz constantemente, estou a tentar fazer algumas composições minhas nesse aspecto e depois ao mesmo tempo estou-me a tentar desenvolver como performer. E é muito a fedido, tipo, e esse performer envolve tipo componente gímnica, envolve. Estás a perceber?
Pois é essas ferramentas todas que um gajo tenta ir buscar. Saber dosear o tempo acho que é o maior skill de todos. Na verdade, não é saber fazer um pino ou saber. Exatamente. É saber dosear o tempo e saber, tipo, sei lá, dominá-lo, que é uma cena muito complicada. Sim. Tem sido a minha vida, tem sido sempre, nunca há tempo para fazer tudo. Sim. Agora já começo a perceber um bocadinho, mas é difícil porque entra aquela cena de criança, né? Porque também é uma das coisas que a prática do movimento, por exemplo, também fala muito, né? É trazeres a criança, ou estar sempre com a criança viva dentro de ti. E pá, e a criança chega e a criança não é organizada, a criança quer absorver tudo Exato. inocentemente e puro e tipo, imediato e pronto, e a criança chega e divago sempre um bocado. Então eu estou sempre assim, oriento-me, desequilibro, oriento-me, desequilibro. Mas pronto, ao menos já tenho alguma ideia de como é que eu devo estruturar mais ou menos a minha cena. Tu já tens essa ideia? Em certa parte ainda estou a construir, não é? Tipo, já estou a fazer mais ou menos um planeamento semanal, tipo, que me ajuda bastante, porque na verdade também tenho o meu trabalho e tenho que, ou seja, trabalho no estúdio de Pilates e tenho constantemente de estar a procurar treinar nesse aspecto, nesse campo. Ou seja, às vezes não me dá tanta liberdade para explorar um pouco mais fora dessa caixa, dessa caixinha, né, do Pilates, mas quando tenho tempo, sempre, tipo, nem que seja floor work, nem que seja locomoção, também estou a iniciar também esse processo, estou a construir o terreno, ou seja, apesar de construir constantemente internamente o meu corpo, externamente ainda estou a avaliar o terreno, onde é que eu posso partir. Gimnicamente ainda estou muito básico neste momento. Mas já vens com os alicerces, portanto, isso é uma base, mas tu já tens uma underbase, subbase, que vem do Pilates também. Exatamente. E que tens estado a e desenvolver. Não só vem do Pilates, sim. Então, vem de onde? Ou seja, de onde é que estas coisas vêm? Se calhar não é não vir do Pilates, mas é da forma como foi introduzido o Pilates. Ok. Porque às vezes não é a ferramenta em si, mas é o que podes ir buscar à ferramenta e como introduz a ferramenta. E como a ferramenta me foi introduzida, os fundamentos foram através de base de movimento de corpo. Ou seja, a construção do corpo através de um centro que é a coluna e das intenções de movimento. Mais especificamente do trabalho de Bart Neff, que é uma fisioterapeuta do século passado, trabalhava com um senhor chamado Rodolphe Laban, que fizeram um trabalho muito no meio artístico, de desenvolvimento de movimento de base, ou seja, aquela coisa que os bebés fazem no chão, nem sei o quê, aqueles balançares e aquelas subidas e aqueles ritmos de todos que a coluna faz, isso foi-me introduzido como construção do corpo para o Pilates. E depois basta depois dar asas à imaginação que tudo acontece. Por isso, o meu corpo atualmente foi construído nesses alicerces, nessa tal base das bases que tu disseste. Boa. Espera, desculpa, que o plano, eu sabia que o plano não estava fixe. Isso é bem engraçado até, porque não sei se foi ontem à noite, eu, naqueles scrolls que um gajo acaba por fazer nas internets, vi um vídeo que já não vi há muito tempo e que alguém decidiu republicar, que era um bebé no chão e tipo uma turma atrás a imitar o bebé. E tu agora estavas a falar isso do bebé e tipo veio logo essa imagem à cabeça, bem interessante. Esses tais movimentos, sei lá, fundamentais, básicos, fundamentais, sim. Mas o básico não é mau. De todo. Há pessoal que pensa que básico é mau. Não, básico é fundamental, é super importante. Sem o básico não dá para fazer mais nada. Tipo, e é bem interessante, tipo, e depois ver, consoante a fisionomia e a disponibilidade de cada pessoa, a maneira como eles reinterpretavam o movimento do bebé. Quer dizer, isso já fui eu em subanálise, tipo, a ver, porque eu tenho aquele olho analítico sempre e estava a ver e tipo, as pessoas
mesmo acho que sendo especializadas, porque provavelmente eram bailarinas ou estavam em algum tipo de dança, interpretavam o movimento do bebê de uma forma completamente diferente. Lá está. Especificamente personalizada ao corpo delas, né? Com as limitações ou não delas, pronto, aquilo que viram. E depois também é isso, é o tempo de veres e reproduzires pode ou não afetar a maneira como tu reproduzes o movimento. Isto tudo porquê? Não sei. Estava a falar dos fundamentos, dos alicerces, e pronto, basicamente é esse o trabalho que eu faço atualmente, tanto comigo como nas outras pessoas, que é desenvolver o corpo da base, desenvolver o corpo pelo centro e do centro para a periferia. Ou seja, se isto aqui não estiver bem construído, e chamemos centro, seja a intenção do movimento, ou seja mesmo a musculatura à volta da coluna e os ritmos que a coluna pode ter, que convém muitas vezes respeitar, não é? Se queremos curvar, curvinho, não é aqui. Se queremos estender, aqui. Estás a perceber? E construo esses corpos de base e com sucesso, com grande sucesso depois no nível de locomoção da pessoa. Qual é o... Agora está-me a faltar a falar em português. Mas qual é que é o teu público? Não, temos que falar em português. Qual é que é o teu público, vá? Qual é a faixa etária do teu público, em geral? Depende, eu também ainda estou a formular o meu público, não é? Também ainda estou numa construção, não é? Da minha carreira profissional, não é? O meu público é toda a gente. Eu quero trabalhar com toda a gente, na verdade. Mas neste momento, assim, em geral, a faixa etária é que jovens adultos, meia-idade. Eu estou a trabalhar neste momento, estou com pessoas, estou com uma pessoa de 70 anos, por exemplo, estou com um rapaz de 15, e depois nas aulas de grupo que eu tenho aqui são pessoas que vão desde a minha idade até 40, 50. Ou seja, envolve uma grande panóplia de idades. Não, é só, eu estava-te a perguntar porquê. Porque, agora pelo que tu me estás a dizer, em geral, não sempre, mas em geral já tens aqui pessoas que já se formaram fisicamente, ou seja, já houve o processo de crescimento, já desenvolveram, mas precisam de ser afinadas, vá, ou de voltar às bases, ou de regressar para poder estabilizar o desenvolvimento, ou eu diria mais, poderem cimentar a base delas para poderem funcionar da melhor maneira, certo? Sim. Muito fixe. Essa cena, quando tu falas isso, a cena tipo da cena ramificar de dentro para fora, faz-me bué de sentido. Antigamente não fazia, nem sequer pensava nisso, mas à medida que um gajo vai aprendendo mais coisas, isso faz realmente bué de sentido, porque lá está, tipo, é só estabelecermos um paralelismo entre um ser humano, o corpo de um ser humano e as prioridades do corpo e uma árvore, por exemplo, para tu teres a noção de que a árvore sem tronco não é uma árvore. E um corpo humano sem uma coluna e sem essa base também não é um corpo, é um pedaço de protoplasma, e neste caso mole, porque não tem o andaime interior para o sustentar. Isso é bem fixe. É bem fixe e faz todo o sentido. Mas também, já agora desculpa interromper. Também é possível desenvolver o corpo das extremidades para o centro. Sim, claro. Claro. Isto não é uma cena dogmática. Não. Mas é uma cena que faz sentido. Sim. Mas dá-me um exemplo então de uma cena que se desenvolva de fora para dentro. De fora para dentro. Por exemplo, no Pilates, quando trabalhamos com as máquinas, o primeiro exercício que nós temos numa sequência é o footwork. Ou seja, tu estás deitado numa máquina, quase como se fosse uma prensa do ginásio, e tu trabalhas de empurrar a máquina e isso mexe a coluna.
E ou seja, estás neste constante, quase como se fosse um agachamento, mas pelo trabalho de pés, sim? E só isso já está-te a desenvolver a coluna. Estás a trabalhar então das extremidades para o centro. A mesma coisa se calhar se eu desenvolver um pino, um handstand. Estou também a trabalhar, caso tenha essa consciência, estou a trabalhar as extremidades para o centro. Ok, mas agora vamos a uma discussão saudável. Num pino, por exemplo, não faz mais sentido primeiro teres a coluna preparada e habituada à cena antes de depois de ires desenvolver os ombros e de desenvolveres a força e os punhos e não sei o quê? Não faz mais sentido assim? Faz, e esse é o que eu gosto mais de pensar assim, até porque eu trabalho assim do centro para a coluna, do centro para as extremidades. Mas que também é possível fazer Claro. Estás a perceber? Ou, por exemplo, porque na verdade nessas máquinas pilates tu trabalhas com as extremidades. Tu trabalhas, a tua única referência são as extremidades para teres consciência de como trabalha o centro. Mas já num trabalho aqui de tapete, numa aula de grupo sem aparelhos, a nossa única referência é a coluna. Estás a perceber? Ou seja, é possível fazer das duas formas e, aliás, num aquecimento, eu gosto sempre de aquecer, seja para que prática for, do centro para as extremidades. Mas, às vezes, brinco das extremidades para o centro. Começo pelas pontinhas dos dedos, depois vou passando para o pulso, depois do pulso para o cotovelo, depois do cotovelo para o ombro, depois já começa a coluna a mexer-se. Mas é importante ter essa consciência de que tudo se mexe, que não há um ato isolado. Ou seja, trabalharmos do centro para as extremidades, estamos essencialmente também a trabalhar as extremidades. Interessante, tu estavas a dizer que às vezes trabalhas de fora para dentro e começas com os dedos, e eu não é que eu acho errado e que não acho, mas eu instintivamente ou intuitivamente, devido aos anos das minhas experiências, né? Tipo os meus dados empíricos, fazem-me trabalhar, neste caso, de cima para baixo e não de fora para dentro. Que é curioso, pronto, mas isto é por causa da influência das artes marciais e não sei o quê. Começamos com as articulações, né? Fazemos um trabalho articular só e, neste caso, eu faço normalmente de cima para baixo. Pescoço, ombros, e vou descendo tudo até. E tu estás a falar de começar de fora e de vir para dentro. Isso também é bem interessante. Quem fala desse, se estivermos a falar numa coluna, ou seja, se pensarmos que há um centro aqui, qual é a extremidade da coluna? É a cabeça e a cauda. Ou seja, temos cauda? Temos uma cauda ancestral ainda, é o cóccix, que ainda tem algumas componentes de equilíbrio. Ou seja, sério? Sim. Ou seja, a relação cauda-cabeça ainda está presente. Quando eu faço uma locomoção, tipo de 4 apoios para a frente, eu posso dirigir um movimento pela cabeça para ir para a frente e para ir para trás posso pensar que é a minha cauda a trazer-me de volta. Aliás, como um agachamento também. I want my ass to the grass. Ass to the grass. Claro. Ok. Estou a aprender cenas. Às 9h30 da manhã. Incrível. Muito fixe. Fala-me sobre mais coisas. Porque eu quero falar sobre a cena da meditação. Acho que é interessante. Onde é que começou o teu interesse e por que caminho é que tu estás a ir? Há vários caminhos, há várias coisas, há várias... É também importante dizer que eu trabalho meditação essencialmente comigo. O que eu dou às pessoas, quando dou, é algo muito básico, ou seja, comigo faço as batotas todas, experienciam das mais diversas formas, que os outros ainda não têm bem orientação sobre como trabalhar mais profissionalmente. Mas comigo, perguntas tu então. Como é que começou? Não sei, se calhar já começou... a minha primeira relação com a meditação foi talvez quando eu andava na faculdade, há 5 anos atrás, que eu quis experimentar. O que é isto da meditação? E na altura não tinha conhecimento nenhum, tipo...
ouvia as pessoas falar, ainda não pensar em nada. E eu tentava não pensar em nada e pronto, experimentei meditar, nem sei o quê, mas isso foi a minha primeira introdução. Depois parava, depois nem sei o quê. Mas realmente quando eu comecei a meditar e a perceber de meditação, tenha sido talvez há 1 ano e meio, na verdade. Ou seja, é muito pouco tempo, mas que na verdade me tem feito muito sentido e tenho meditado todos os dias, seja de olhos fechados, parado, seja meditar sobre uma coisa que eu esteja a fazer, seja na rua, perspectivar como é que eu estou a caminhar, estás a perceber? E não começou essencialmente com nenhuma ferramenta em especial. Começou com um episódio traumático que eu tive 3 semanas quase, sem conseguir dormir. Então precisei mesmo de... não foram as 3 semanas inteiras, não é? Cheguei a dormir às vezes 3 horas por noite, mas houve 5 dias em que eu não fechava bem o olhinho. E foi aí, através, por exemplo, do Eckhart Tolle, que me recomendaram na altura. O Poder do Agora. Yeah. Foi logo para aí que tu foste. Yeah, foi logo para aí que eu fui. Okay. E que na altura começou-me a fazer muito sentido. Embora foi necessário muita prática, porque uma pessoa começa a meditar e não é de todo que começa a ter os resultados ou os efeitos que a meditação tem, ou pelo menos no início não percebe o que é a meditação. Eu não percebia no início. E depois que cheguei a explorar imenso, foi desde o Wim Hof, que também tem várias componentes meditativa, Breath Theology também, com o meu professor e grande mestre, o Nuno Guzmão, do sítio onde eu trabalho. E hoje em dia medito constantemente, seja nas práticas do dia a dia, físicas, seja quando acordo, seja quando me deito. Eu também devia... Mas estás-me a dizer que eu sou um grande meditador, mas se calhar não digo tanto como tu, ou... Não estou a dizer que és um grande meditador, estou a dizer que tu estás mais presente na prática meditativa do que eu, porque é algo que te está a despertar mais interesse neste momento. Sim. É para aí que tu também estás eu acho que eu faço uma grande ligação do que é a meditação com todas as práticas físicas, ou seja, se eu estiver a dançar, eu tenho que me centralizar. Ou seja, eu estou comigo ali agora, eu tenho que estar comigo ali agora. Qual é o objetivo do exercício? Recolher os braços. Então deixa-me sentir a cena. Só isso para mim já é uma meditação. E pronto. Sim. Não é a tal meditação assim parado, apenas a responder a perceber como é que funciona a respiração, ou a ir aos chakras, ou essas coisas todas. Mas... Tu no Zen tens espero não estar a cometer nenhum erro, vou cometer de certeza, 3 ou 4 tipos de meditação diferentes, né? Tens a meditação parado, tens a meditação depois que tem a ver com a forma como tu estás, ou estás tipo deitado, sentado, em pé, mas também estás em movimento. Tens, acho que é isso, tens 4 tipos. Espero não estar a cometer uma gafe, deve estar mesmo, estou mesmo zangado comigo. Mas a cena é exatamente essa, estares a meditar em movimento vai ser uma experiência diferente do que estares a meditar deitado ou estás a meditar sentado. A dança é um fenómeno de meditação que, se tu olhares para a dança como... É estar presente, na verdade. Se calhar a palavra meditação se calhar leva em conta as pessoas para que vão para... Não, mas é a meditação, quer dizer... Torna-se, se tu assim o decidires, uma meditação ativa em que tu estás presente. Estar presente. E mais nada acontece, mais nada existe, exceto o que está a acontecer ali. Isso é o meu maior treino. Isso é bué da fixe. É muito difícil, no mundo de hoje em dia, sentir isso. Mas E é por isso que eu invejo tanto o pessoal da dança, que sou invejoso. Eu não sou bem da dança. Eu sei que não és da dança, mas pessoal que dança, pronto. Pessoal que dança, ou seja, ainda mais me ajudas, mais Palermo estou a ser eu para não dançar, porque qualquer pessoa pode dançar, mas eu por alguma razão privo-me um bocado, por enquanto.
Embora esteja... bem, onde eu queria chegar? Porque dançar é uma forma, é tipo um interruptor realmente mais rápido para tu chegares a esse estado. Se tu te deixares mesmo levar. Se estiveres cheio de prisões e de dúvidas, claro que não vais conseguir, mas se tu estiveres presente e se te entregares ao momento, seja em que dança for, e se esqueces o constrangimento do será que me estou a mexer bem, e cagares e tipo simplesmente estou-me a mexer, estou a existir, ou estou a interagir, estou a ouvir, estou a reagir, e a partir daí entras noutro estado. Sim. Que pode nem parecer que lá foste, mas foste, estás a ver? E essa cena é bué fixe, é bué interessante, é bué... Porque, sei lá, os momentos, agora, em qualquer tipo de meditação, tu tens, imagina, tens as 24 horas do dia, em que muitas delas passaste a fazer coisas que se calhar ou não querias ou não estavas assim com tanta vontade, a maior parte das pessoas. Vão trabalhar, ou o tempo que te deslocas, ou isto ou aquilo, e se não tiveres nenhuma consciência, nenhuma presença em nada disso, passas o dia um bocado... tipo, está bom, mas estás a ver? Mas tu paras aqueles 10 minutinhos que seja para meditar, ou aqueles 20 minutos para dançar, e entras nesse estado, acabas por... todas as outras horas do dia ficam compensadas por aquele momento de entrega completa, estás a ver? Exatamente. É por isso que a cena da meditação é tão interessante, porque 10 minutos podem-te mudar o dia todo. Aliás, podem-te mudar a semana toda também, estás a ver? E isso é bué da fixe, isso é bué interessante. Sei lá, eu vejo esses benefícios. Sim, Há muita gente que se calhar pode não reconhecer. é a prática de autorregulação. Mais cientificamente acho que é assim que se diz. A meditação é um veículo para eu autorregular o meu corpo, para eu centralizar o meu corpo. E o que é estar centralizado? No outro dia havia um gajo que disse: estar centralizado é ABC, being aware, o B era o quê? Balanced. Então peraí, you are. Aware. Aware. Okay. Aware. Tu disseste being, peraí, B? Ok, aware. O B, balanced. E o C, core, relaxed. Yeah. Eu ainda meti um D, que era para fazer a ABCD, que era deep voice. Ok. Ou seja, uma pessoa autorregulada não está... Depende se tiver um problema na voz. Sim, se tiver um problema... Mas geralmente uma pessoa quando está centralizada está calma e não tem... Sim. Ou seja, não está com uma voz tensa, não está com uma voz irritável aos ouvidos dos outros, geralmente. E por isso eu introduzi esse D de deep voice. Ok. É mais óbvio no homem do que na mulher, não é? Não, yeah. Sim. E depende, lá está, do tom que a pessoa fala melhor. Yeah. O que é que eu ia dizer? Ia dizer uma cena também sobre a meditação. Espera, desculpa, eu sou velho e Sou velho. as coisas custam lembrar. Espera, aí a ganda branca. Meditação. Porque isto tudo funciona e nem é preciso ir para o esotérico da cena ou para sei lá, para a abstinência de pensamento, porque não é bem assim, em primeiro lugar. Quer dizer, também existe isso, mas a cena que estavas a dizer do não pensar em nada, normalmente é uma misconception, porque até chegares lá e não é assim tão acessível. O que tu tens que aprender é a não estar no meio dos teus pensamentos. Ou seja, vês os pensamentos, eles estão a passar, mas tu estás aqui e estás a vê-los. Exato. Não há nenhuma... Desculpa dar-me interromper. Sim. Quem eu ouvia falar disso primeiro foi o Idon Portal. A sério? Yeah. Uau. Pai, há uns 4 anos atrás, numa entrevista que ele fez, tipo esta. Sim. Não, quem eu vi primeiro a falar sobre isto até foi a aplicação Headspace. Ok. Que é um gajo bem interessante. E eu curti bué, porque a animação que eles explicam esses conceitos por animações. Fazem assim uns desenhos animados e faz bué de sentido. Mesmo porque é tipo, tu não deixas de pensar, porque isto está ativo agora. A cena estás no meio, estás presente, ou melhor, não vamos utilizar mal a palavra presente. Estás perdido no meio dos teus pensamentos ou estás cá fora a vê-los a passar. Como por exemplo, sei lá, estás a olhar para uma estrada e os carros estão a passar. Não estás lá no meio da estrada, tu estás cá fora.
Sim. E a cena é essa. Esse é tipo uma cena bem importante. Quando tu sentes isso, essa viragem de eu não sou os meus pensamentos, nem estou no meio deles. Estou cá fora. É normal que eles passem porque eles existem. Agora, se eu reajo a isso ou não é outra coisa. Sim. Mas antes disso tudo, e que já dá resultados logo imediatos, tem a ver com essa tal autorregulação que tu estavas a falar, e que isto é um veículo precisamente para isso, é a parte da respiração. A respiração só por si, só por estarmos a racionalizar O fenómeno de expansão e retração. ou só, não interessa, boca, whatever. Sim. É só a cena de tu estares, ok, eu agora tenho que respirar e, sei lá, contar segundos. Ou vou contar 10 respirações. Sim. Sei lá, isso já te traz logo uma estabilidade, uma paz. Calma, Até mesmo fisiologicamente, alteras o estado. Sim. Eu, por exemplo, no outro dia, foi há muito pouco tempo, tive uma noite de insónia, estava cheio de pensamentos e nem sei o quê. E acabei por não conseguir dormir. E aceitei a cena, olha, então o que é que eu fiz? Estava mesmo com um pensamento específico, uma ideia do caralho que eu tinha tido, então deixa-me lá raciocinar sobre isto. O qual nunca tinha feito na vida, acho eu. Então, primeiro sentei-me na cama, né? Em vez de estar deitado, sentei-me e foquei a respiração. E ao mesmo tempo que deixava que esse fenómeno de expansão e retração acontecia, comecei a pensar naquele pensamento. E o pensamento ficava cada vez mais claro. Ou seja, em vez de estar só... Ou seja, foquei na respiração, estava com esse por trás, nessa cena, e depois pensava no pensamento e ajudou-me imenso a raciocinar melhor e... A cena da respiração é cada vez mais importante. Eu quanto mais aprendo, mais dou valor à cena da respiração. O Joe Rogan agora num dos podcasts deles há relativamente pouco tempo estava a falar com um gajo, estavam a falar, eu não me lembro do nome do gajo, mas acho que o gajo fez mesmo um estudo sobre a cena da respiração. E estavam a falar sobre a cena de... E isto está relacionado sim com uma cena que o Ido possa ter dito, ou disse num desses vídeos também, quando ele estava a falar sobre a cena da coluna. Ele falou que a tua coluna, tu és tão velho consoante... Sim. Portanto, you're as old as your spine, né? Sim. Por exemplo, o que é que isso quer dizer? Depois ele também deu outras metáforas, que é, se tu não te mexeres, o teu corpo fica bom nisso. Se tu te mexeres, o teu corpo fica bom nisso. Ou seja, o teu corpo adapta-se àquilo que tu fazes. E torna-se o mais pró-eficiente nisso que tu estás ou não a fazer. A mesma coisa, ou melhor, pelo mesmo raciocínio, chegamos à parte da respiração, que é as nossas fossas nasais, e é por isso que também é necessário respirarmos pelo nariz. Para além do nariz ser a zona indicada para respirar, porque vai filtrar o ar, vai os pelinhos todo esse processo para que o oxigênio chegue mais purificado ou mais decente possível para os teus pulmões, dado que respirar pela boca vai te causar pressão, stress nos órgãos também, e não é isso que tu queres, né? Porque estás a respirar, que é viver uma coisa que tu não pensas e simplesmente acontece. O teu corpo adapta-se se tu não respirares pelo nariz. Porquê? Porque o teu corpo quer sobreviver. O teu corpo está em modo automático de sobrevivência. E se tu não respirares pelo nariz, as tuas fossas nasais começam a fechar. Portanto, toda esta mucosa aqui começa a adaptar-se ao quê? Não passa ar e fecha. E quando começas a respirar pelo nariz, depois eu mando-te o link. Eu também vou deixar na descrição. Não, mas eu por acaso anda bem gente a publicar sobre isso ultimamente, sim. Eu acho que meti lá naquele... Sim. E foi a partir daí eu assim, mas a gente está a falar disso. Agora... E essa cena é incrível, o teu corpo, até para respirar, que é uma cena que lá está, que nós sem pensarmos muito, mas respirar é básico, eu respiro, toda a gente respira, mas não é um dado adquirido. Não é um dado adquirido, porque se tu não o fazes bem, se não o fazes conscientemente, porque, até eu estou constantemente em batalha comigo próprio, porque se eu subo um lance de escadas, se eu subo ali... pela boca. Claro, eu começo por acaso... Depois, Eu já faz 3 semanas que também ando com essa cena. Eu às vezes vou para o Montagudo e aquilo ainda é assim. Exato. Eu assim... Espera, deixa-me fechar a boca. Ou seja, o meu nariz está muito mais adaptável e em pouquíssimo tempo, 2, 3 semanas,
mas sinto que já consigo tipo, respirar bem pelo nariz. Todos os dias vou para a Quinta das Conchas Sim, e eu saio do metro e tenho que subir um lance de escadas enorme. sim. Pá, nesse lance de escadas é sempre. Não. E dá. Pá, porque é tramado, meu. Sim. Tipo, é um instinto. Tu entras em modo de sobrevivência instintivamente. E se um não está a funcionar bem, o outro liga. Só que Sim. este não é o mais fixe. Estás a ver? Lá está, tu- é um treino também. que tem que se eu fazer. ainda não estudei bem sobre isso, mas acho que há uma reestruturação de todos os ossos aqui à volta e que a forma que o teu nariz tem e que a tua face tem também está muito ligada a tu seres mais respirador pela boca ou pelo nariz. Não, Há alteração mesmo visível a longo prazo em Tal toda e a qual. estrutura óssea aqui. Tal e qual. O teu corpo lá está mola-se de maneiras que tu nem sequer percebes. Exatamente. Estás a ver? Portanto, ainda que a cultura do corpo, ou o termo cultura do corpo, para mim seja uma coisa um bocado nociva, no sentido de uma associação imediata, tipo àquela cena. Sim. Estás a ver? Não, mas a cultura do corpo pode ser uma cena de bem-estar, de estabilidade estrutural. Na verdade é de tudo. Na verdade é tudo. Não é? estabilidade interna, Sim, aqui também na cabeça, porque isto está dentro do corpo, logo também tem que ser treinado e tem que ser mantido. É como limpar o pó a um móvel, meu. Se tu não limpas o pó, não só ele fica com mais pó, como com o tempo começa a apodrecer. Sim. Tu tens que... Há uma perspectiva que se conhece um gajo que é o Paul Chek. Conheço o Paul Chek, foi o que me introduziu nisto tudo. Tudo isto começou por causa do Paul Chek. Tudo isto como assim? Ou seja, eu comecei, pronto, artes marciais, skate, blá blá blá. Depois veio o didgeridoo, que é uma cena que eu preciso de recuperar, e este podcast também agora está-me a fazer a mim lembrar e dar-me mais responsabilidade sobre a cena de eu tenho que voltar a tocar didgeridoo porque é bué da bom para a respiração. Não, é bué da bom para a respiração. E comecei com o parkour. E em 2013 eu entrei numa onda muito de optimização, de procurar coisas para me optimizar. Pois, o Paul Chek A dieta, isto e aquilo e o outro. Entretanto, numa das minhas pesquisas descobri o livro do Paul Chek que eu Qual? tenho, o How to Eat, Move and Be Healthy. esse livro. Foi tipo a minha primeira base, estás a ver? Antes de ir, Ok. foi o Paul Chek. E eu, este gajo é um grande bravo. Um cota com 50 e tal anos, E o todo gajo dá- saradão. O gajo dá uma porrada Todo a saradão. qualquer atleta. Se bem que eu acho que ele agora está um bocadinho xalalá demais. Para mim. Mas Então, para ele eu não. Eu para ele conheço está há muito pouco tempo, percebes? Pronto. Se calhar tu viveste mais. O Paul Chek foi o gajo que me introduziu isto tudo. Continua. Pronto, eu vi no Embodiment Conference, não sei se soubeste o que foi. Foi há 2 semanas atrás. Aquela cena do Raf Kelly. Não. Também Esse apareceu era o o Ray Move- Kelly, isso era o Evolve Move Play. Evolve Move Play. Mas isso tinha a ver também com o Embodiment Conference, mas o Embodiment Conference foi muito mais alargado e muito mais. Pronto, esse eu não vi. E que foram os maiores especialistas de todas as áreas de corpo. E um deles foi o Paul Chek. E eu estive a ver a cena dele, que ele estava dentro da cena do Holistic Health, nem sei quem. Epá, e fiquei, nem sei quem, aquele gajo é incrível, cara. É xalala, mas ao mesmo tempo Mas é bravo. sabe do que está a falar É bravo. e dá a ver. Yeah. E a perspectiva dele a diferença entre workout e work-in. Exato. Práticas de workout e práticas de work-in. Aquilo fez-me. Uou. Mind blown. E depois ele ligava aquilo ao taoísmo entre o yin e o yang, ou seja, práticas mais yin e práticas mais yang, e que práticas mais yin ajudam as práticas mais yang. Ou seja, não só precisamos dessas práticas yin, mas também não só precisamos das práticas mais yin, mas também as práticas mais yang. Sem dúvida. Sem dúvida. E o que ele meteu dentro das práticas yin, uma panóplia de coisas, desde meditação a tipo tai chi, nem sei o quê, tudo práticas que dão energia, porque na verdade dão energia. Ou seja, se calhar não energia a nível calórico, ou seja, não estou. Não, sim. Mas, por exemplo, eu muitas vezes vou para o jardim, mesmo que esteja cansado, ali para o Torel, sento na relva, essencialmente no verão, quando está bom tempo. Não é hoje que estão no verão, caralho. Não, hoje não seria um grande dia, acho eu. Quer dizer, tudo é possível. Sim, não é? sim. Ou seja, comecei a consciencializar, começo a consciencializar do meu corpo, tipo.
respiro, começo a relaxar a mesma cena. Bem, ao fim de 20 minutos, estou pronto. Estou pronto para treinar, estou pronto para... Na verdade, dou tempo a que os processos do meu corpo ocorram. Se eu tiver, tipo, dado um grande estímulo, nem que seja só com alimentação, se eu tiver comido uma francesinha enorme, pá, eu preciso que o corpo, tipo, o corpo precisa estar naquela cena, a digerir, mandar aquela cena para que a energia, as calorias entrem nas células. Se tudo correr bem, eventualmente vai sair, não é? Exatamente, senão fica. Senão fica. Que estupidez. E isso tu falaste, lá está, tu estás a carregar em pontos bem interessantes. Dar tempo. A cena do tempo, a noção do tempo, e é por causa disso que certas práticas fazem mais sentido do que outras, ou melhor, ou dão-te uma segurança interna mais do que outras, é precisamente a maneira como tu te relacionas e a maneira como tu controlas o tempo. Porque o tempo não é nada senão, lá está, estamos a olhar para um relógio, são só números e está ali um ponteirinho a passar. O tempo é mais do que isso, tu controlas o teu próprio tempo. Não é? Aquelas cenas bem básicas do eu estou contigo há 5 minutos e parece que já passaram tipo 40 anos, ou ao contrário, né? Sim, ou estamos há 50 minutos e só tipo, parece que só passaram 5. Tipo. Sim. Porquê? Porque é a maneira como nós entendemos e nos associamos ou dissociamos, obrigado, do tempo, estás a ver? E cenas como a meditação, ou sei lá, uma prática mais ou simplesmente parar para respirar uma beca, refletir, vai-te mudar o tempo. Estás a ver? Eu sinto bem isso, e eu sei que é estúpido porque o tempo é sempre o mesmo, ou não, mas eu sinto, por exemplo, em Lisboa não tenho tempo. Se eu vou para o Porto, tenho tempo. Exato. Eu estou no mesmo país, mano. Estou a 3 horas, são 300 km, como é que eu em Lisboa não tenho tempo e no Porto tenho tempo? Porque primeiro, por razões óbvias, eu se estou no Porto não estou a trabalhar. Logo aí o dia é diferente, não é? Sim, ou seja, não estás no modo automático. Não estou em modo stress, estou em modo relaxado e eu vejo tudo a acontecer muito mais lentamente. Ou seja, se calhar há uma cena, tu como já conheces aqui Lisboa, tu não dás tanta atenção às coisas, as coisas passam e pá, tu se fores ao Porto já não estás tão habituado à cena, ou seja, tu estás a ver as cenas e estás presente lá está. Naquele momento e as cenas passam mais devagar. As pessoas se calhar hoje em dia não querem estar presentes porque querem que a vida passe muito mais rápido do que aquela aqui. Tu chegas a uma certa idade, tu queres que as cenas comecem a abrandar bué. Porque lá está, se entras muito no automático, quando dás por ti já passaram 12 anos. Sim. Tu ficas, uau, como assim 12 anos? Estás a ver? Bem, vamos falar sobre a voz também. Pode ser. Só para terminarmos, porque estamos com... Acho que já estamos a chegar ali à marca dos 40. Portanto, voz. Isso é que eu não sei nada, portanto vou só ouvir. Fala-me. Voz. Posso dizer para onde é que eu comecei? Sim, força. O meu pai introduziu-me... Podes continuar a falar? Sim. Tá bom. O meu pai é músico, na verdade. E o meu pai sempre me introduziu à formação musical, não é? Embora não há voz em específico. A voz encontrei há ligeiramente pouco tempo, relativamente... Não tinhas voz? Encontraste na rua? Toda a gente encontra a sua voz. Estava a pedir dinheiro e tu, olha, toma lá 2 euros para ir comer maçãs, e ela disse, não, quero ir contigo, e tu estava... Mais ou menos assim. Eu sempre pensei que não soubesse cantar. Há 6 anos atrás, quando encontrei a minha voz. E encontrei a minha voz, se não estou em erro, e eu digo sempre isto, encontrei a minha voz na capoeira. Perfeito, o sítio perfeito para se encontrar muita coisa também. Encontrei a minha voz na capoeira. E tinha um megafone, o pessoal até dizia, calma, não estás a ver o Got Talent. Okay. Eu gritava mesmo, porque não tinha essa voz treinada, tinha aqui um megafone cá dentro e... assim, tudo assim. Não, mas eu... Bem alto mesmo. Bem alto. E depois da capoeira, saí da capoeira, nem sei o quê, e fui para o grupo de serenatas da minha faculdade. Para aquelas coisas mais relacionadas com as tunas. E na verdade foi aí que eu comecei a treinar realmente a voz. Começaram-me a explicar os fenómenos de abrir a boca. Abre a boca. Porque a voz sai, tu não tens receio de mandar cá para fora. Uma voz harmoniosa sai porque
Porque é a respiração sem tensão. Ou seja, tu metes as cordas vocais numa posição e sai-te produzes um certo som. Se não tiveres medo que ele saia cá para fora, estás a perceber? E aí, pronto, nesse grupo de serenatas eu tive grandes mestres lá, o Vulcano, por exemplo. E pronto, foi aí que me foi introduzido. Mais tarde comecei a ir a jams, a experienciar cá esta coisa. E, pá, a minha primeira jam que eu cantei foi a jam dos anos 70, conheces? Yeah, foi o quê? Há 3 anos atrás, 2 e meio, talvez, coisa assim. E fui para o palco todo a tremer, tipo, estava lá, porque eu estava tipo a curtir bué, estava lá fora a ver a cena e estava mesmo a cantar, tipo, fui para o palco e as pernas todas a tremer. Bem, essa primeira experiência, tipo, eu queria cantar o I was born by the river in a little tent. Conheces? Como é que se chama essa música? Não sei o nome. Não sei. Então, pronto, com o nervosismo todo, eu só disse uma frase do início ao fim. I was born by the river in a little tent durante 5 minutos. O nervosismo eu não me lembrava de mais nada. Ainda por cima, tu numa jam, ou seja, não é a mesma melodia, não é o mesmo tom, não é a mesma coisa. Ou seja, se tu não tiveres prática nisso, e se não estiveres presente na cena, ficas ali encravado, não sabes o que é que has de dizer. Yeah. E pronto, foi nessa jam que eu me construí e mais tarde encontrei um coro aqui do bairro dos Anjos, o Coro dos Anjos, que tudo malta da minha idade, da nossa, tudo malta muito para a frentex, xalala e não só. Xalala, agora. E não só. E foi nesse coro que eu realmente me desenvolvi a voz. E desde então me tenho ligado muito mais, tenho explorado muito mais, encontrei artistas fenomenais nesse grupo, nesse seio. Depois comecei realmente a encontrar o que é que havia de artística aqui em Lisboa, derivado à entrada nesse núcleo e nisso aqui. E pronto. A voz, para mim, foi encontrada neste processo. Talvez tenha vindo também antes, não é? Mas tu ligas a voz às tuas outras práticas? Ou as tuas outras práticas à tua voz? Ainda não. Ainda não, porque ainda não o sei fazer. Mas é possível. Sim. É possível. Eu vejo uma ligação. Claro. E é isso que eu estou à procura neste momento. Ou seja, eu ainda estou a construir a minha base, porque ainda estou a construir a minha terra, para depois desenvolver o fogo e a água e depois o ar, isso aqui. Percebi essas referências aos elementos e tal. Sim. Mas sim, ainda estou a desenvolver. Se bem que também já, através da voz, já estive em concertos. Já sou artista, por assim dizer. Sim. Não tenho assim... Assumido. Ok, sim. Acho que sim. És, mano, és. Tu és aquilo que tu dizes que és. Sim, sou artista. És artista. Sou artista. E pronto, ainda estou a desenvolver esse trabalho e ainda estou a procurar cada vez mais, também para possa ter mais ferramentas para usar comigo, performaticamente, e para que possa dar ainda mais aos outros, para sentir ainda mais o seu corpo, e a voz é um grande veículo. A voz é... Desculpa. Sim, não diz. A voz é a respiração. Tu estavas a falar, já tinhas falado no início, falaste agora outra vez na cena da performance. Qual é o teu objetivo performático? Okay. Não vamos falar sobre as aulas, sobre essa Sim. parte, vamos falar sobre tu enquanto performer, o que é que tu te visualizas a fazer? Isso é... Uau, estás a mesmo... Estás mesmo, depois mesmo àquele ponto em que eu me debato todos os dias. Tu achas que isto é só, vínhamos só falar? Não, a minha função, porque isto é verdade, segundo o calendário maia, portanto,
zodíaco dos sim. maias, que eu não conheço muito, mas que me foi apresentado, eu era muito novo. Eu sou o Quino, portanto, os signos são quinos, não sei se já tinhas ouvido falar. Pronto. Não. É muito giro. Eu sou o Quino 113. A cena, cada dia do ano é um signo. Ok? Portanto, Sim. cada pessoa tem um signo, é uma cena muito mais personalizada. Portanto, tu és do teu signo, estás a ver? Sim. Anyways, eu sou o Quino 113, sou o caminhante do céu solar vermelho. É uma coisa muito interessante. E enquanto caminhante do céu solar vermelho, Quino 113, na descrição do meu signo diz que eu sou um portal de ativação galáctica. O que é que isso quer dizer? Que eu funciono como portal. As pessoas passam por mim, eu cruzo-me com as pessoas passam por mim, não todas, claro, mas a partir daí elas evoluem também. E eu tenho várias histórias, que não vou contar agora, que não vale a pena, isto é sobre ti, mas tenho várias histórias em que pessoas que se cruzaram comigo de uma maneira mais frequente ou de uma maneira mais intencional, efetivamente, direto ou indiretamente, mas eu acredito, e também já tive esse reconhecimento do outro lado, que o terem-se cruzado comigo e a informação que eu dei, ou algo que eu disse, ou a motivação que eu indiretamente não sei o quê, fez elas evoluírem. Portanto, No meu caso também. Naquela história do Monkey Dive, do King Dive. Ai, conta. Exatamente, mano, olha, eu nem me lembrava disso. Conta. Como é que eu conheci Vocês já estavam todos a pensar, e ele também é tanga, e de repente, pumba, fez-se luz. Olha, o portal, olha o portal. Como é que eu conheci o Alexandre? Toma. Eu conheci o Alexandre nas aulas de parkour, ali no LGC. Posso dizer isto? Podes dizer tudo o que tu quiseres. Também? Quando eu dava aulas no Lisboa Ginásio. Sim, e então eu precisava de entrar na Faculdade de Nutricidade Humana e precisava dos pré-requisitos, e um dos quais tinha que saber fazer um elemento gímnico que era transpor o... Sim, como é que se chama aquela grande caixa? O BOC. Sim, que não tem o nome. É um BOC, chama-se um É um BOC. BOC, pronto. Ou não? Em português, como é que é? É o cavalo. Isso não é português? BOC? Não. Ok, pronto, o cavalo. Tinha que saltar o cavalo, mãos juntas. E eu disse, mas onde é que eu vou praticar esta merda? Eu já nem estava na escola, ou seja... Sim. E a minha ginástica tinha sempre, na escola, tinha sido uma merda e eu não era um gajo fisicamente muito apto naquela altura. E então, pronto, fui ao LGC, procurei ajuda, fui lá à aula dele e este senhor teve a aula toda a ensinar-me a saltar aquela porcaria. E ajudou-me e eu consegui entrar na faculdade por isso e por muitas outras coisas, mas essencialmente por isso e depois só nos voltámos a contactar agora há pouquíssimo tempo. Há muito pouco tempo, já isto foi há muito tempo. Há uns meses e isto já foi há 6 anos atrás. Para aí, e entretanto temos amigos em comum, blá blá blá, Sim. Essa história toda. Mas pronto, vês, isso que eu estava a dizer, man, claro que bué de pessoas fazem isso, bué de pessoas ajudam as outras pessoas. Agora, a criança dentro de mim ainda pensa, das duas uma, ou essas pessoas também são portais, porque não são todas as pessoas que ajudam as outras, ou as pessoas que ajudam não reconhecem, ou quem é ajudado não reconhece. Portanto, existem vários fatores. Isto tudo para dizer o quê? Isto que nós agora estamos a falar, e a pergunta que eu te fiz que ainda tens que responder, que é onde é que tu queres ir performaticamente, e esta conversa também está a servir, quer eu queira, quer não, mas é quem eu sou, de ativação, mano. Porque estou-te a fazer confrontar neste momento e isto vai ficar gravado, portanto ainda tem... Percebes a cena? Percebes as implicações dessa cena? Sim. Estás a ver? Estás mesmo under pressure neste momento para seres quem tu queres ser. Dá-lhe. Okay. Eu sou bem tramado. Quem é que eu quero ser performaticamente? E ser performaticamente, na verdade, acho que é a verdadeira natureza de cada um. Quem é que eu quero ser performaticamente? Todas as pessoas querem performar, de certa forma, nem que seja com a vida. mulher, não é? Ok. Quem é que eu ser? Artisticamente, quem é que eu quero ser? Artisticamente, ok. Será talvez mais isso. Sim. Eu ainda me ando a procurar nesse aspecto, mas eu ando a escrever muito sobre isso. Eu quero englobar um movimento, e com o movimento vem a dança, vem a música e a voz. Ou seja, quero poder transmitir cá para fora e dar a conhecer aos outros também como é que eu sinto a música, como é que eu sinto
o movimento. Isto serve de resposta? Ou queres- Sim, eu ainda não tenho. ou ainda não estou- tens uma grande consciência? Não estou a perceber a tua direção, se calhar tu Ok. também ainda não a sabes. Pois é isso, porque depois há diferentes meios em que eu posso interagir. Posso dizer que quero ser um artista do São Carlos, não é? E posso dizer que quero ser um artista no retiro do Boom Festival. Não, mas e a minha pergunta é: tu queres envolver todas essas coisas diferentes, mas queres estar presente no processo criativo de todas elas? Portanto, tu fazes porque- a música, tu fazes a voz, tu fazes a dança, tu coreografas a tua dança, tu queres estar presente no processo criativo de Na todas? verdade gostava, na verdade. Mas lá está, tipo, isso é só eu. Mas é fixe também cooperar com outras pessoas. Eu não posso ser isso tudo se cooperar com outras pessoas. Mas sim, eu quero poder dançar e mexer. Pela minha música, talvez não. Ok. Não sei se isso faz sentido. Não, isso não faz. Não. Até pode. Gosto de performar para outras músicas, para outras peças. Gosto de ser guiado também. Não sei se sou eu. Isso também é bom, é. Yeah. Ou seja, let the ego drop. Tem. Yeah. Uau. Boa. Mas sim, pá, eu ando a explorar bem de coisas, como já te disse. E tudo muito devagarinho. Porque Sem dúvida. não dá tempo nem energia para fazer tudo. E quanto mais depressa queres fazer uma coisa, menos vais apanhar dessa coisa que tu queres aprender. Exatamente, Tipo, mais vale fazer devagarinho, que é a Pá, maneira mais mas lá está, tipo, quero estou neste momento a desenvolver o corpo como movimento e ter a maior liberdade de mexer como eu quero, e de o mesmo com a voz, porque quem fala de corpo fala de voz. Ok. E ser esta componente humana que nem tem que ter um instrumento externo, não tem que ter um piano ou uma guitarra, mas que eu consiga ser aquele performer que consegue tipo, usar o corpo, a voz, a palavra, a expressão, o sentir nos mais diversos. Que tu és o teu Contexto. próprio instrumento Exatamente. e tu tens a plasticidade para te adaptares a qualquer contexto onde o teu instrumento seja Exatamente. necessário. Seja yin ou yang. Estás a perceber? Não tem que ser só. Mas também é algo. Sim, sim. Forte quando é preciso ser forte, Sim, exato. soft quando é preciso ser soft. Exato. Uau. Boa Tipo, cena. uma mistura entre estar no Stomp e estar na Companhia Nacional de Bailado, estás a perceber? Uau, isso é um grande desafio. Brutal. Yeah. Brutal. Eu acho que vais conseguir. Estás no Olha, bom caminho, obrigado. sem dúvida. Alguma última coisa que queiras dizer aqui a quem eventualmente A quem eventualmente nos. espreitar ali? O que eu quero dizer? Olha, quero agradecer-te por este momento. Não estava mesmo nada à espera, apesar de, como lá está, estou ainda a desenvolver este meu caminho, que tem pouquíssimo tempo também. Quero agradecer por me teres dado esta experiência de falar e também de me dar a conhecer melhor a ti e aos que vão ver nesta pessoa que ainda está a formar este terreno, apesar de às vezes já entrar muito no fogo, que ainda tenta muito deixa-me ir para ali, deixa-me gritar o que está cá dentro, mas que ainda está a construir o seu terreno. Boa. Yeah. Boa. E não, isto é uma cena bem comum em quase todos os convidados que eu já tive, que estão em processo de. Portanto, se calhar já têm até toda a uma coisa gente em estabelecida processo e estão de. em processo de. Não, mas isso é bom para mim, enquanto captador de momentos, porque nunca pode ser só um podcast, nunca pode ser só uma conversa. Portanto, fica já feito o convite para daqui a uns tempos vermos onde é que tu estás e falarmos sobre isso, sobre o que mudou, o que não mudou, o que evoluiu, o que se calhar tiveste que mandar fora porque viste que se calhar não prestava ou que não te ajudava. E ando muito nesses dilemas já. Pronto, exato. É que eu tenho que Estás a dar ver? fora. Pronto, então é isso. Toma. Olha, Pessoal, Obrigado. se chegaram até aqui é porque gostaram, portanto gostem, partilhem, subscrevam, partilhem outra vez. Eu ainda acredito que, e não é por mim, é pelos meus convidados, são sempre pessoas interessantes, portanto aprendam com pessoas interessantes.
Vejam isto, partilhem, e espalhem e já está disponível também no Spotify, portanto quando vocês estiverem a ver isto, também o podem ouvir só se quiserem, se não quiserem estar só a ver um vídeo. No carro. Podem meter no Spotify, Word of Human Podcast está no Spotify, não há desculpas para não ouvirem ou para não aprenderem, neste caso. Muito obrigado, meu caro, e Obrigado eu. vamos ver daqui a uns tempos onde é que este menino anda. Até já. Obrigado.